palavra bolotas no grego é keration, pequeno chifre. Diminutivo de keras, chifre, veja chifre. O vocábulo é usado no plural em Lucas 15,16 acerca das vagens de alfarroba dados aos porcos, ali traduzido por bolotas. A palavra bolsa no grego é glossokomon, formado de glossa, língua, e comel, atender. Era primeiramente um estojo no qual se guardava o bocal de um instrumento de sopro. Em segundo lugar, caixa pequena para qualquer propósito, mas especificamente porta-joias ou carteira para guardar dinheiro. É usado para designar a bolsa que Judas levava, João 12,6. Na Septuaginta, em 2 Crônicas 24, do 8 ao 10. O termo é usado para aludir à caixa designada pelo rei Joás a acomodar as ofertas para o conserto do templo. Balantion, derivado de balo, lançar, significando caixa para dinheiro, ou carteira, é encontrado 4 vezes no Evangelho de Lucas, Lucas 10,4. Nota: o termo zone, cinto ou faixa, também servia para bolsa para levar dinheiro, Mateus 10,9 e Marcos 6,8. Bom tempo, no grego é eudia, cognato de eudios, que significa calma, denota tempo bom, Mateus 16,2. 2 Sheimon, inverno, também significa tempestade de inverno, é encontrado em Mateus 16,3. Tempestade, veja inverno, tempestade. Palavra bom. Bom é agathos. Descreve aquilo que, sendo bom em caráter ou constituição, é benéfico em ser feito. É usado para descrever, letra A, coisas físicas, por exemplo, árvore. Mateus 7,17, terra. Lucas 8,8, letra B. Em sentido moral, frequentemente, descreve pessoas e coisas. Deus é essencial, absoluta e remetadamente bom. Mateus 19,17, Marcos 10,18 e Lucas 18,19. A palavra é aplicada a certas pessoas, Mateus 20,15, etc. Em aplicação geral, em Mateus 5,45, etc. O neutro do adjetivo com o artigo definido significa aquilo que é bom, literalmente o bom, algo que é meramente honesto, agradável a Deus e, portanto, benéfico. O cristão deve pôr à prova o que é bom, Romanos 12,2, apegar-se a ele, Romanos 12,9, fazê-lo, Romanos 13,3, aqui e somente aqui, o artigo está ausente, João 5,29, aqui é usado o plural neutro, as coisas boas, trabalhá-lo, Romanos 2,10, segui-lo, 2 Tessalonicenses 5,15. Ser zeloso dele, 1 Pedro 3,13. Imitá-lo, 3 João 11. Vencer o mal com ele, Romanos 12,21. As autoridades governamentais são ministros do que é bom, ou seja, aquilo que é salutar, adequado ao curso dos assuntos humanos, Romanos 13,4. Em Filemon 14, o teu benefício, literalmente o teu bom, é significado correto. Quanto a Mateus 19,17, porque me perguntas acerca do que é bom,
A ara segue os manuscritos mais antigos. O plural neutro também é usado acerca dos bens materiais, riquezas, etc. Lucas 1:53 e 12:18. Lucas 1:53, 12, 18, 19, 16, 25 e Gálatas 6:6 acerca de suprimentos temporais. Em Romanos 10:15, Hebreus 9:11 e 10:1. As coisas boas são os benefícios providos pelo sacrifício de Cristo, em consideração aos conferidos pelo Evangelho e aos do futuro reino messiânico. Veja mais detalhes no número 2, veja benefício bens. Kalos denota aquilo que é intrinsecamente bom e, portanto, agradável. Bem bonito. Não é bem bonito, não é belo, bonito. Aquilo que é bem ajustado às suas circunstâncias ou fins. Por exemplo, fruto, Mateus 3:10. Árvore, Mateus 12:33. Terra, aí dá outras referências. Mateus 13:8, 23. Peixe, Mateus 13:48. A lei, Romanos 7:16. Toda criatura de Deus, 1 Timóteo 4:4. O fiel ministro de Cristo e a doutrina que ele ensina, 1 Timóteo 4:6. Letra B, aquilo que é eticamente bom, correto, nobre, aquilo que é eticamente bom, correto, nobre, honrado. Por exemplo, Gálatas 4:18, 1 Timóteo 5:10 a 25. A palavra não ocorre no Apocalipse, nem mesmo depois de 1 Pedro. Os cristãos devem zelar o que é honesto, Kalos, 2 Coríntios 8:21, fazer o que é bom, 2 Coríntios 13:7, mas fazer o que é bom, né? 2 Coríntios 13:7. Não se cansar de fazer o bem, Gálatas 6:9. Manter firme o que é bom, 1 Timóteo 5:21. Ser zeloso das boas obras, Tito 2:14. Mantê-las, Tito 3:8. Fomentá-las, Hebreus 10:24. Dar testemunho por meio delas, 1 Pedro 2:15. Os termos kalos e ágatos ocorrem juntos em Lucas 8:15, coração honesto, kalos, ou seja, a atitude do qual é correta para com Deus, coração bom. Ágatos, ou seja, um coração que, em vez de agir mal para com o próximo, atua vantajosamente para com ele. Em Romanos 7:18, em mim não habita bem ágatos algum, significa que nele não há nada capaz de fazer o bem, e portanto falta-lhe o poder para realizar o que é bom, kalos, em 1 Tessalonicenses 5:15. Segue sempre o bem, ágatos. O bem é o que é benéfico, em 1 Tessalonicenses 5:21. Retende o bem, kalos. O bem descreve o valor intrínseco do ensino. Veja adorar, encontrar-se formoso, honesto, melhor. Crestos, dito acerca de coisas, aquilo que é agradável, dito de pessoas, meigo, gracioso. É traduzido em 1 Coríntios 15:33 por bons, em Romanos 2:4 por benignidade. Veja fácil. Nota, o termo lampros denota contente, alegre, agradável, ocorre em Tiago 2:2. Preciosas, Tiago 2:3, preciosa, Apocalipse 18:14, gostosa, veja esplendidamente resplandecente. 2. Quanto ao termo asteios, agradável, que ocorre em Hebreus 12:23, formoso, veja bonito. Quanto à palavra icanos, que aparece Atos 18:18, muitos dias, veja enquanto nota 16. Primeiro, crestotes,
Crestotes, cognato de A. Número 3, denota bondade, benignidade. Letra A no sentido do que é direito. Reto, Romanos 3,12, bem. B no sentido de generosidade do coração ou alto, dito acerca de Deus. Romanos 2,4. 3 vezes em Efésios 2,7. Tito 3,4. Dito acerca dos crentes em 2 Coríntios 6,6. Significa não meramente a bondade ou benignidade como qualidade, antes é a bondade ou benignidade em ação, a bondade ou benignidade que se expressa em atos, ainda não a bondade ou benignidade que se expressa em indignação contra o pecado. Pois em Romanos 11:22 é posta em contraste com a severidade, mas em graça e ternura e compaixão, extraído de Notes on Galatians, Iog e Vini, página 292, veja moderado, ser benigno. 2. Agatosune, quer dizer, agatosune. Bondade significa a qualidade moral que é descrita pelo adjetivo agathos. É usado no Novo Testamento acerca de pessoas regeneradas, Romanos 15:14, Gálatas 5:22, etc. No último texto, a frase todo desejo de sua bondade, o acréscimo de sua é uma interpolação, não há pronome no original. Ou pode ser o caso sujeito ou nominativo, quer dizer o desejo caracterizado pela bondade, desejo bom, ou o caso acusativo, isto é, o desejo segundo a bondade, ser bom e fazer o que é bom. Trench, seguindo Jerônimo, faz distinção entre os termos crestotes e agatosune, dizendo que o primeiro descreve os aspectos mais benevolentes da bondade. O último inclui também as qualidades mais rígidas, pelas quais fazer o bem aos outros não significa necessariamente fazer por meios gentis. Ele ilustra que o termo agatosune, pelo ato de Cristo de limpar o templo, Mateus 21:12, e denunciar os escribas e fariseus, Mateus 23:13, mas o termo crestotes é exemplificado pelo procedimento de Jesus para com a mulher penitente, Lucas 7:37-50. Lightfoot considera o termo crestotes uma disposição benevolente para com outros e o termo agatosune uma atividade gentil em defesa delas. J.A. Robertson, comentário de Efésios 5:9, observa que a palavra agatosune é o elemento mais gentil, assim como a palavra dikaiosune, justiça, é o mais rígido no caráter ideal. Número 3, eupoia. Beneficência, fazer o bem, formado de eu, bem, e poiel, fazer. É encontrado em Hebreus 3:16. Primeiro, kalos. Bem, finalmente é usado em alguns manuscritos em Mateus 5:44, junto com o verbo poilel, que significa fazer, e traduzido por fazer bem. Em Tiago 2:3 é traduzido por lugar de honra. Veja bem. 2. Eu, bem, né, entre aspas é bem, eu é bem, usado com o verbo poiel, é encontrado em Marcos 14:7. Palavra ser bom ou fazer o que é bom. Primeiro, agatopoiel.
Então, agatopoiel, né? Número 1, no caso de A, né? Número 1 e poiel, fazer, é usado de modo geral fazer o bem. B, com referência a mordaz ao benefício dos outros. Em Marcos 3:4, as partes da palavra estão separadas em alguns manuscritos. Alguns manuscritos têm agatopoiel. Em Atos 1:4, em lugar de agatorgel. O número 2, contraste com o substantivo agatopoia, bem feito, que ocorre em 1 Pedro 4:19, fazendo o bem. E o adjetivo agatopoios, fazendo o bem, que aparece em 1 Pedro 2:14. 2, agatorgel, em lugar de agatoergel, fazer o bem, formado de A, número 1, e ergon, trabalho. É usado em Atos 14:17. Atos 14:17, nos melhores manuscritos, veja número 1, onde é dito acerca da beneficência de Deus para com o homem, 1 Timóteo 6:18, onde é imposto sobre os ricos. 3. Euergetel, conceder um benefício, fazer o bem, formado de eu, bem, e uma forma verbal cognata de ergon, trabalho. É usado em Atos 10:38. Notas 1. O verbo ischuo, ser forte, fortalecer-se, cognato de ischus, força, ter eficácia, força ou valor. É dito acerca do sal em Mateus 5:13, negativamente, não é bom para nada. Em Mateus 19:10, o verbo sufero, ser proveitoso, vantajoso, formado de sum, junto, e fero, trazer, significa junto com um elemento de negação, não é bom, não convém. 3. Em Marcos 14:7, as duas palavras eu, bem, e poiel, fazer, aparecem em alguns manuscritos tratados como um verbo eu, poiel, fazer o bem. Palavra bonança é galene, significa primariamente tranquilidade, contentamento, derivado de uma raiz gal, da qual o verbo gelau, sorrir, também é derivado. Por conseguinte, a calma, entre aspas, calma, né, do mar, o oceano propício sendo uma metáfora favorita dos poetas Mateus 8:26, Marcos 4:39 e Lucas 8:24. Palavra bonito, no grego é oraios, descreve aquilo que é oportuno, produzido no tempo certo, como por exemplo o início da vida ou o tempo em que qualquer coisa está em seu período mais atraente e melhor, derivado de hora, estação, período fixado por leis e revoluções naturais e, portanto, a melhor estação do ano. É usado para se referir à aparência exterior dos sepulcros revestidos de cal em contraste com a corrupção interior. Mateus 23:27. A porta de Jerusalém, chamada Formosa, Atos 3:2. Aos pés daqueles que trazem notícias alegres. Romanos 10:15. A Septuaginta é muito frequente, sobretudo em Gênesis e Cantares de Salomão. Em Gênesis é dito acerca de todas as árvores do Jardim do Éden. Gênesis 2:9, especialmente da árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 3:6, do rosto de Rebeca. Gênesis 6:7, Raquel. Gênesis 29:17 e José, Gênesis 39:6. Aparece 5 vezes em Cantares de Salomão, Cantares 1:16, 2:14, 4:3, 6:3 e 5. 2.
Asteios, relacionado com Astu, cidade, era usado primariamente para aludir àquilo que condizia bem com a cidade, criado na cidade, correspondente em português à palavra polir, ligado com polis, cidade, urbano do latim urbs, cidade. Entre os escritores gregos é colocado em contraste com os termos agróicos, rústico, e oikros, grosseiro, e era usado, por exemplo, para designar roupa. É encontrado no Novo Testamento só em referência a Moisés, Atos 7:20, muito formoso, literalmente bonito para Deus, e Hebreus 11:23, veja bom. Nota formoso próprio. Notas. Na Septuaginta o termo osteios é muito menos frequente que o termo horaios. É falado acerca de Moisés em Êxodo 2:2 negativamente, sobre o procedimento de Balaão à vista de Deus, Números 22:32, sobre Eglon em Juízes 3:17. O termo asteios pertence ao âmbito da arte, o termo horaios ao que é da natureza. O termo asteios é usado acerca do que é bonito porque é elegante. O termo horaios descreve o que é bonito porque é, e em sua época, de excelência natural. 3. O vocábulo kalos. Kalos, bom, entre aspas, bom, descreve aquilo que é bonito por ser bem proporcionado em todas as suas partes ou intrinsecamente excelente. Veja bom, formoso, ser melhor. Palavra borda. Craspedon. Craspedon é borda, né? Era primariamente a extremidade ou parte proeminente de uma coisa. Beira, por conseguinte, a franja de uma roupa ou um tanto de franja, que dependia da extremidade do manto ou capa. Os judeus usavam franjas presas aos seus mantos para fazê-los lembrar da lei, de acordo com números 15, 38 e 39. Este é o significado de Mateus 23:5 e etc. Usado acerca da orla ou bainha da roupa de Jesus. 2. Orion. Orion. A borda ou fronteira de um país ou distrito. Em português, horizonte sempre é usado no plural, Mateus 2:16, duas vezes em Marcos 10:1 e Atos 3:50. Em alguns destes versículos significa território. Veja costa. 3. Metorion. Metorion, formado de meta, entre aspas, que significa com, né? Com. E o número 2, semelhante em significado em alguns manuscritos, é encontrado em Marcos 7:24, contraste com o termo orotesia, no verbete ligado. Palavra borda. Borda é ano. Ano, no grego, é em cima, no alto, num lugar mais alto. Em João 2:7 é usado para denotar a borda de uma talha, literalmente até em cima, ou seja, até as partes mais altas, quer dizer até a borda. Veja alto, cima, para cima. Bordão é rabdus. Bastão, cajado, é usado em Mateus 10:10 e passagens paralelas, bem como em Hebreus 11:21, veja vara. 2. Shulon, madeira. Então qualquer coisa feita de madeira, por exemplo, cacete, porrete ou bordão, é encontrado em Mateus 26:47 e passagens paralelas, veja árvore, madeira, tronco. Palavra braça. Orguia, orgulha, né? É braça. Cognato de orego, estirar. É a extensão dos braços estendidos e abertos, cerca de
1,80 metros, 1,80 m. Atos 27, 28, duas vezes. Braço, ancale, ancale, usado no plural em Lucas 2,28, originalmente denotava a curva ou ângulo interno do braço. A palavra é derivada de um termo que significa dobrar, encurvar. A palavra em português, ângulo, está relacionada. Letra A, o termo enancalizomai, formado de em, e um verbo cognato do número 1. Tomar nos braços, abraçar, é usado em Então, de novo aqui na palavra braço, né? Encale, usado no plural em Lucas 2,28, originalmente denotava a curva ou ângulo interno do braço. A palavra é derivada de um termo que significa dobrar e encurvar. A palavra em português, ângulo, está relacionada. Nota, o termo encalizomai, forma de em, e um verbo cognato do número 1. Tomar nos braços, abraçar, é usado em Marcos 9,36, 10,16, acerca da ternura de Cristo pelas criancinhas. 2. Brachion, a parte menor do braço, do ombro ou cotovelo, é usado metaforicamente para denotar força, poder, e no Novo Testamento sempre se refere ao poder de Deus. Lucas 1,51, João 12,38, Atos 13,17. Também é frequente no Antigo Testamento nesse sentido, sobretudo em Deuteronômio, Salmos e Isaías. Veja, por exemplo, Deuteronômios 4,34 e 5,15, Salmos 43,3 e 71,18, onde força é literalmente braço. Salmos 77,15, Isaías 26,11, onde mão é literalmente braço. Isaías 30,30, 40,10 e 11, etc. Palavra bramar. Proaço, né? Bramar, proaço. Era usado primariamente acerca do resfôlego, relincho e cabriola de cavalos. Por conseguinte, metaforicamente, alude à altivez e insolência dos homens. Atos 4,25, bramaram. Na Septuaginta, consulte Salmos 2,1. B. Cludon. Vaga, vagalhão, onda, cognato de cluso, lavar sobre, dito acerca do mar. Cludonizomai, ser lançado pelas ondas. Efésios 4,14 é encontrado em Lucas 8,24. Fúria. Tiago 1,6, onda. Nota, em Judas 13, o adjetivo agrios, selvagem, bravio, é traduzido por impetuosas. Veja Silvestre. Palavra branco. Branco é leucos, é usado acerca de, letra A, roupas, às vezes no sentido luminoso, brilhante. Mateus 17,2. Simbolicamente em Apocalipse 3, 4, 5. E B, cabelos, Mateus 5,36, a cabeça e os cabelos de Jesus numa visão. Confira Daniel 7,9, Apocalipse 1,14, duas vezes. Grãos maduros em João 4,35. Pedra em Apocalipse 2,17. Uma expressão do deleite especial do Senhor no vencedor, e o novo nome escrito nela é indicativo de uma comunicação secreta de amor e alegria. Cavalo numa visão, Apocalipse 6,2.
Primeira parte, nuvem, Apocalipse 14:14, o trono de Deus, Apocalipse 20:11. Nota: o termo lampros, luminoso, claro, é usado em Apocalipse 15:6, acerca de linho puro e resplandecente. Alguns manuscritos têm o termo liton, pedra. Em Apocalipse 19:8, resplandecente, veja brilho bom. Nota: claro, resplandecente. 2. Verbos: leucaino, embranquecer, tornar branco, cognato de ar, é usado em Marcos 9:3, branquear figurativamente em Apocalipse 7:14. Conial, derivado de conia, pó, fisco, denota embranquecer, criar, dito acerca de tumbas, Mateus 23:27. Figurativamente acerca de um hipócrita, Atos 23:3. Na Septuaginta, consulte Deuteronômios 27:2 e Provérbios 21:9. Palavra brandura. Palavra brandura é anesis. Soltura, relaxamento de tensão, cognato de anieme, relaxar, soltar. É traduzido por brandura em Atos 24:23, na ordem de Félix ao centurião para moderar as restrições sobre Paulo. Os papiros e inscrições ilustram que o uso da palavra denota alívio. Moulton e Milligan, Vocabulary of the Greek Testament, no Novo Testamento sempre transmite o pensamento de alívio, de tribulação ou perseguição. 2 Coríntios 2:13. Descanso, 2 Coríntios 7:5. Repouso, 2 Coríntios 8:13. Alívio, 2 Tessalonicenses 1:7. Descanso. José fala do descanso ou alívio, anesis, de arar e cultivar a terra, dado no ano do jubileu. Veja descanso, falsa libertação, socorro. 2. Plesmone, enchimento, saciedade, cognato de pimpleme, encher. É encontrado em Colossenses 2:23, acerca da satisfação da carne. Lightfoot traduz a passagem assim: contudo, não são realmente de valor algum para curar a indulgência da carne. Um possível significado é de valor